Bom dia, pessoal, a paz de Cristo a todos. Como vocês podem ver, hoje eu estou bem acompanhado. Uma pilha de Bíblias aqui, uma pilha de Bíblias aqui. Essas são as Bíblias que eu tenho. E o assunto do vídeo de hoje é Bíblia. Eu fiz uma pequena pesquisa, aliás, que eu já tinha feito há muito tempo sobre Bíblia. E eu tenho aqui um material que eu vou ler aqui para vocês sobre a Septuaginta, Vulgata e Bíblia. Você pode pesquisar. Eu não sou um grande conhecedor de Bíblia. Eu sei o básico, necessário. Você quiser se interessar hoje, aliás, sobre qualquer assunto, tudo que a tecnologia permite dar a você acesso a qualquer informação. Você pode ir atrás e se aprofundar no estudo. Eu fiz um estudo básico. Então, começando. A Bíblia, ela tem o Antigo e o Novo Testamento, e no tempo de Moisés havia os escritos do povo hebreu, em hebraico, chamado Pentateuco, que dizem que foi Moisés que escreveu. O Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. E esses livros, 5 livros, compõem a Torá, que é o livro hebraico. A Bíblia hebraica, que não tem o Novo Testamento. Por quê? Porque os judeus não acreditam em Jesus, então eles têm a Torá. E aqui a Torá é o Antigo Testamento dos judeus. Essa Bíblia aqui é a Bíblia dos judeus. Só uma curiosidade, o normal seria lermos da direita para a esquerda, mas os hebreus fazem ao contrário, eles leem de trás para frente, porque eles leem ao contrário. Eles não escrevem da direita para a esquerda, eles escrevem da esquerda para a direita e começa atrás, então é o contrário. Mas isso é só uma curiosidade. Então, existia a Torá dos hebreus, né? E depois essa Torá, ela foi traduzida para o grego, que foi a Septuaginta, a tradução dos escritos do povo hebreu para o grego. Septuaginta, vou ler aqui. Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica para o grego, koiné, traduzida em etapas entre o 3º e o 1º século a.C., em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre o Grande. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, ou Septuaginta. Isso aqui, Septuaginta, é 70. Por que 70? Porque foram escolhidos 70 sábios hebreus que conheciam a Torá, que traduziram a Torá para o grego. Septuaginta, palavra latina que significa 70, ou ainda 70. Pois 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos trabalharam nela, e segundo a história teriam completado a tradução em 72 dias. A Septuaginta desde o século I é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega e foi usada com base para diversas traduções da Bíblia. Então, temos os escritos do povo hebreu, a Torá, e depois a tradução para o grego, que é a Septuaginta. Depois da Septuaginta veio a Vulgata. Eu tenho aqui uma Vulgata. Essa aqui é a Vulgata, ela está escrita em latim. A Vulgata. A Vulgata. O que é a Vulgata?
Vamos ler agora sobre a Vulgata. Vulgata é a forma latina abreviada de Vulgata Editio, ou Vulgata Vertio, ou Vulgata Lectio, respectivamente, edição, tradução ou leitura de divulgação popular. A versão mais difundida ou mais aceita como autêntica de um texto. No sentido corrente, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre os fins do século IV e início do século V, por São Jerônimo, a pedido do bispo Damaso I, que foi usado pela igreja cristã e ainda é muito respeitada. Ela é escrita em latim. Até eu, quando comprei essa Vulgata aqui, eu pensei, bom, eu vou ler a versão mais antiga, né? Aí eu comprei, só que não sabia, tá tudo em latim. Então agora ficou só como curiosidade. Ela é escrita, ela não tem versão em português, ela é só em latim. Nos seus primeiros séculos, a igreja serviu-se sobretudo da língua grega. Foi nesta língua que foi escrito todo o Novo Testamento, incluindo a Carta aos Romanos de São Paulo, bem como muitos escritos cristãos dos séculos seguintes. Então, houve a Torá, que é tudo escrito em hebraico primeiro, os escritos do povo cristão, que se origina no povo hebreu, nos judeus, era tudo escrito em hebraico, eles tinham a Torá. Depois essa Torá foi traduzida para a Septuaginta, em grego. E da Septuaginta depois veio a Vulgata, escrita em latim. E da Vulgata nós temos agora a Bíblia como nós a conhecemos. Vou fazer uma leitura aqui rápida. Bíblia, do grego rolo, ou livro. É o texto religioso de valor sagrado para o cristianismo, em que a interpretação religiosa do motivo da existência do homem na terra sob a perspectiva judaica é narrada por humanos. É considerada pela Igreja como divinamente inspirada. Com certeza, é divinamente inspirada. Sendo que trata-se de um documento doutrinário originalmente compilado pela Igreja Católica para a orientação de suas doutrinas. Sim, a primeira Bíblia a Bíblia primeira foi a Igreja Católica que fez. Esse é o mérito da Igreja. A primeira Bíblia foi a Igreja Católica que produziu. Segundo a tradição aceita pela maioria dos cristãos, a Bíblia foi escrita por 40 autores entre 1445 e 450 antes de Cristo, os livros do Antigo Testamento, e 45 e 90 depois de Cristo, os livros do Novo Testamento, totalizando um período de quase 1600 anos. Foi escrita em 1260 anos por 40 autores. A maioria dos historiadores acreditam que a data dos primeiros escritos considerados sagrados é bem mais recente. Por exemplo, enquanto a tradição cristã coloca Moisés como autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, que eu já falei, que é a Torá, muitos estudiosos aceitam que foram compilados pela primeira vez apenas após o exílio babilônico, a partir de outros textos datados entre o 10º e o 4º século a.C. Então, essa é a história da Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia. E temos aqui várias traduções da Bíblia. Essas são algumas que eu tenho, mas existem muitas outras diferentes. Eu tenho essas e que já é o suficiente, é mais que suficiente. Até eu tenho mais por curiosidade. Então, que nem eu já falei em outros vídeos, o conteúdo da Bíblia, ele é o mesmo em todas. O que muda é a linguagem. Claro, algumas palavras podem ser diferentes,
a tradução, mas basicamente o que muda é a linguagem. Por exemplo, a Bíblia Nova Tradução, na linguagem de hoje, ela foi traduzida no ano 2000. Então eles traduziram conforme nós falamos hoje em dia. Já a Bíblia King James, o texto dela foi escrito em 1611. Então ela tem um texto escrito da forma como se falava em 1611. Ok? Então eu vou dar um exemplo de alguns tipos de Bíblias que tem. Eu, por exemplo, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos, 10 traduções diferentes de Bíblia. Começando por essa daqui, é a Bíblia na Nova Tradução na linguagem de hoje, que eu acabei de falar, que foi traduzida no ano 2000. É uma Bíblia mais fácil de entender. Ela não é tão confiável na fonte, né? Pode ter feito mais alterações, porque ela foi mudada, mas é mais fácil de se entender. Nova Tradução na linguagem de hoje. Essa é uma Bíblia, uma tradução. Essa aqui, como eu já falei para vocês, é a João Ferreira de Almeida, que foi um padre que traduziu a Bíblia, revista e atualizada. João Ferreira de Almeida. Aqui também temos outra, que também é do João Ferreira de Almeida, mas é a revista e corrigida. Tem umas pequenas diferenças na linguagem. Essa aqui é uma Bíblia muito boa, mas é difícil de ler. A Restauração das Escrituras. Ela tem partes que ela é escrita em hebraico. Os nomes são em hebraico, mas é uma Bíblia assim, ó, muito completa, assim, ó, mais assim para estudos profundos, mais confiável essa Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, ela tá mais conforme os originais. É uma Bíblia muito interessante. Você consegue comprar ela pela internet. Procura lá a Restauração das Escrituras. Inclusive tem um site. De repente eu coloco aqui nos comentários o link para comprar essa Bíblia aqui. Temos essa aqui, a Bíblia Pastoral. Essa é uma Bíblia da editora Paulus, da Igreja Católica Romana. É uma Bíblia mais simples, né? Simples não, menor, que é para pastoral, né? Para os pastores. Bíblia da Igreja Católica, a Bíblia Pastoral. Essa aqui é só uma Bíblia assim um pouco mais diferente, é a Bíblia Hebraica, né? É a Bíblia Hebraica, por exemplo, essa aqui não tem o Novo Testamento, é só o Velho Testamento, porque os hebreus, os judeus, eles não acreditam em Jesus, eles só têm o Antigo Testamento. Essa aqui é a Bíblia Nova Versão Internacional. É uma capa diferente, né? Mas o conteúdo é a Nova Versão Internacional. Essa aqui também foi uma tradução mais nova e feita por vários tradutores do mundo inteiro, por isso é internacional. Essa aqui eu já falei, essa é considerada a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana, também é da editora Paulus, é a Bíblia de Jerusalém. Podem ver, ela é mais completa, ela tem comentários aqui, é a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é outra Bíblia, Bíblia Judaica Completa, escrita por os judeus que acreditam, porque tem judeus que acreditam em Jesus, e essa aqui tem o Antigo e o Novo Testamento, só que os nomes, por exemplo, estão em hebreus. Por exemplo, aqui Mateus é Matityahu, que é o nome de Mateus em judaico, em hebreu, né? Então essa também é uma Bíblia interessante, Bíblia Judaica Completa. E para finalizar, aqui eu já falei antes, a Bíblia King James, Bíblia King James atualizada.
Essa aqui, ó, King James, que nem eu falei, ela é uma Bíblia de 1611. Só que essa versão aqui é a atualizada. É a linguagem de hoje, né? É feita sobre a Bíblia King James de 1611. Eu tenho também a de 1611, esqueci de pegar, que é a Bíblia mais original, né? Então esses são as versões, as traduções de Bíblia que eu tenho, as diferentes, né? E essas traduções, existem muitas outras. Não sei dizer quantas existem, mas existem mais. Essas são. Aí você já tem uma ideia. Se quiser se interessar, pode pesquisar. Mas existem mais, com certeza existem mais traduções diferentes da Bíblia, né? Agora nós vamos falar sobre essa pilha de Bíblias. Essas Bíblias aqui são iguais às outras, só que essas aqui têm uma particularidade. São Bíblias de estudo. São muito interessantes essas Bíblias aqui. Pode ver, elas são bem maiores, porque que elas têm comentários. Tem comentários, tem mapas, tem gráficos. Essas são Bíblias para você fazer um estudo. Olha só, são Bíblias completíssimas. Tem comentários também aqui embaixo. São Bíblias chamadas Bíblias de estudo. Claro, você não precisa ter essa quantidade enorme de Bíblias. Eu comprei porque eu coleciono Bíblias, eu gosto de ter Bíblias. Tendo uma Bíblia é o suficiente. É até importante ter uma Bíblia. Como eu estudo bastante e eu sou curioso, eu tenho todas essas. Mas você aí em casa, você só precisa uma Bíblia. O que interessa é ter uma Bíblia, né? Eu estou fazendo isso até estou mostrando essas Bíblias para ilustrar, para vocês verem, né, as diferenças que tem de tradução. Mas o importante, você não precisa ter esse monte de Bíblia, precisa ter uma Bíblia só. E uma Bíblia de estudo seria interessante, ó. Uma Bíblia de estudo que é mais completa. Também tem uma Bíblia normal e uma Bíblia de estudo. Essas Bíblias de estudo são mais caras, também pelo tamanho delas, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bíblias de estudo. Mas isso é um exagero. Eu coleciono Bíblias. Até parei de comprar, porque o que eu tenho é mais que o suficiente. Eu nem vou ler isso tudo na minha vida, nem vai dar tempo. Mas o que eu indico você ter a sua Bíblia, uma Bíblia normal, né? E seria bom um investimento comprar uma Bíblia de estudo só, se tu tem uma dúvida, olha como ela é completa, olha quanta coisa que tem aqui numa Bíblia de estudo, né? Essa aqui é a Bíblia de estudo King James, que eu tenho. Eu também tenho uma Bíblia um pouco diferente, Bíblia de estudo cronológica. Essa aqui é muito interessante, porque ela é escrita em ordem cronológica, em ordem como aconteceram os acontecimentos. Então, ela tem, é muito interessante, ela tem a ordem cronológica, a ordem do tempo em que aconteceu as coisas, né? Tenho também essa Bíblia de estudo integrada, que também é uma Bíblia cronológica. Mais uma, tenho 3 Bíblias de estudo em ordem cronológica, como está aqui escrito aqui, ó. A Bíblia em ordem cronológica. Essa é a nova versão internacional, ó. Em ordem cronológica. Conforme foram os acontecimentos aconteceram na história, ela é retratada. Então, isso é uma Bíblia. Não é necessário você ter uma Bíblia em ordem cronológica, mas é bem interessante. É interessante ter. E essa aqui é a Bíblia de estudo na nova tradução da linguagem de hoje, né? Essa aqui é a Bíblia de estudo Andrews. Essa aqui é a Bíblia oficial de estudo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Andrews foi um pregador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa Bíblia da Igreja Adventista do Sétimo Dia oficial. E essa aqui
Por último, é a Bíblia de Estudo na Nova Almeida Atualizada. É do João Ferreira de Almeida. E que tem a versão mais nova do João Ferreira de Almeida, é a nova versão atualizada. É a última Bíblia que saiu do João Ferreira de Almeida. Então o João Ferreira de Almeida tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, e a mais atual, João Ferreira de Almeida, Almeida atualizada, que é a última. E essa é a última Bíblia que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, pessoal, como eu falei, claro que não é necessário você ter todo esse monte de Bíblias, né? Nem precisa, isso é poucas pessoas. Eu coleciono, eu gosto de comprar, né? Inclusive parei de comprar, né? Já chegou ao limite, não preciso mais que isso. Que nem eu já falei, para vocês eu aconselho você ter uma Bíblia normal, né? Que você lê, usa. E se quiser investir um pouco, talvez uma Bíblia de estudo, era interessante você comprar uma Bíblia de estudo, que é uma Bíblia bem completa, né? Ter uma Bíblia de estudo em casa também. Seria interessante. E também não é necessário, mas uma Bíblia em ordem cronológica. É muito interessante, né? Seria bem interessante. Então, resumindo, nada desse monte de Bíblia. Você precisa só uma Bíblia. É o suficiente. Uma Bíblia normal. Se quiser fazer um capricho, uma Bíblia de estudo seria interessante você ter também, que essas Bíblias grandonas aqui, maiores, né? Olha só a grossura delas, ela tem comentário. E também uma Bíblia cronológica, né? Mais importante mesmo é ter uma Bíblia. Uma Bíblia é o suficiente. Se quiser comprar, investir um pouco, uma de estudo e uma de ordem cronológica, uma Bíblia é o suficiente, e 3 Bíblias é um capricho, se você quiser caprichar e ter 3 Bíblias. Mais que isso não é necessário. Mais que isso é só para quem quiser colecionar, né? Que nem eu colecionei Bíblias, né? E guardo elas, e você nem lê todas elas, você só faz pesquisas, né? Alguma para fazer uma pesquisa, então não é necessário tantas Bíblias. Mas eu comprei, não me arrependo, foi um dinheiro muito bem gasto, e elas estão bem guardadas aqui. Eu tenho para a vida inteira, né? E nem vou conseguir ler todas elas na minha vida. Não vou conseguir ler. Impossível ler todas. Né? Então acho que vocês entenderam. O importante mesmo é, se você tem a sua Bíblia aí, lê a sua Bíblia. Isso é importante. É tirar o pó da Bíblia. Lê a tua Bíblia. A Bíblia que tu tem, a mais simples. Nem que seja uma Bíbliazinha das pequenininhas. O importante é ler. E outra coisa também, não é só ler, é mais importante mesmo é praticar o que está escrito na Bíblia. É fazer o que está escrito na Bíblia. Isso que é o importante. Mas eu fiz tudo isso porque eu disse que eu ia fazer um vídeo sobre Bíblias. Então eu acho assim que isso é conhecimento, assim você tem o conhecimento. E isso é importante, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, elas pegam uma Bíblia e dizem: ah, não, mas a tua Bíblia é diferente. A Bíblia dos crentes é diferente. Não é que ela é diferente. Que nem vocês viram aqui, é a tradução que é diferente. Mas o conteúdo, o ensinamento que a Bíblia passa, ele é igual em todas, como eu já falei. Por exemplo, se nesse monte de Bíblias aqui, se você pegar lá os 10 mandamentos em Êxodo 20, os 10 mandamentos são iguais. Os 10 mandamentos são iguais em todas essas traduções da Bíblia. Só muda a linguagem, né? Como é escrito, a linguagem. Mas o conteúdo é o mesmo. Inclusive, em todas essas Bíblias aqui, o 4º mandamento fala sobre o dia de descanso, que é o sábado, que não é o domingo. Inclusive, se você for ver na Bíblia de Jerusalém,
o quarto mandamento em Êxodo 20 é o sábado. Até vou pegar aqui para nós vermos, ó. Êxodo 20. Deixa eu procurar aqui. Estou procurando Êxodo 20. Aqui. Olha aqui. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Tá aqui, ó. Na Bíblia Católica, ó. Deixa eu ver aqui bem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá difícil aqui. Mas eu vou ver aqui devagar, com calma. Ah, tá. Ok. Olha lá, ó. No início aqui, ó. Bem em cima. Lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Inclusive na Bíblia Católica oficial da igreja é o sábado. E outra coisa, em Êxodo 20 não está lá escrito os 10 mandamentos são, primeiro, segundo, está escrito assim, né? Eles estão no texto, você tem que achar eles lá, são 10 mandamentos. E o quarto é sobre o dia de descanso, o dia que Deus abençoou e santificou esse dia. E ele abençoou e santificou esse dia em Gênesis, na criação. Depois que ele fez a criação do universo, do mundo, ele abençoou e santificou o sábado. Mas isso eu vou fazer um vídeo sobre o sábado também, ok? O vídeo já está com 27 minutos. Acredito que isso aqui não é um estudo completo, é só o que eu sei, o pouco que eu sei, é só uma introdução para você. Se você tiver interesse, você corre atrás, você vai pesquisar. Mas acho que esse é um conhecimento básico, que nem eu tenho sempre um conhecimento básico. O que é necessário saber sobre Bíblia, o básico, o inicial, você aprendeu aqui. Acredito que com esse início, você, se quiser, pode se aprofundar nos estudos. Mas o conhecimento básico agora você tem. Ok? Então esse foi o meu vídeo sobre Bíblia. A explicação mínima necessária está aí sobre Bíblia. Agora é com você. E que nem eu falei, importante é você ter uma Bíblia. Uma Bíblia você é obrigado a ter, com certeza. Se quiser fazer um capricho, pode ter uma Bíblia de estudo. E caprichar um pouco mais ainda, uma Bíblia em ordem cronológica. Mas o mais importante ainda é ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia, tira o pó da Bíblia, lê a Bíblia. E o resumo de tudo, o mais importante ainda é fazer o que está escrito na Bíblia. É praticar a Bíblia. Também não adianta só ler a Bíblia e não praticar. Praticar a Bíblia, ok? Para finalizar, até eu digo o seguinte, inclusive tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas praticam o que está escrito na Bíblia. Isso é o mais importante para Deus, é praticar. Porque tem muitos que conhecem a Bíblia e não praticam ela. E tem até pessoas que não conhecem a Bíblia, nunca leram, mas praticam, fazem na vida o que está escrito na Bíblia. Então, o que agrada a Deus, o mais importante de tudo é praticar, é as ações, os frutos, as obras, fazer o que está escrito na Bíblia. Ok? Vou ficando por aqui. A paz de Cristo a todos. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Que vou fazer, acho que hoje mesmo, o próximo vídeo, que vai ser a leitura final, a terceira e última leitura de Apocalipse 12. Ok? A paz de Cristo a todos. Até o próximo vídeo.